Falar sobre o medo que impede a sua prosperidade. Concretamente, o que é prosperidade? Que prosperidade não é uma coisa mensurável, é um estado de espírito, mas que é atingível. E que muitas pessoas desistem da prosperidade antes mesmo sequer de poder saborear essa possibilidade de viver em abundância, de viver em prosperidade. E muitas das vezes, o que acontece é um bloqueio que as pessoas se sentem devido a algo chamado medo. É uma emoção que nós temos. Então, o medo, por ser uma emoção nata, ela já nasce, esse medo já nasce conosco. Essa emoção já nasce conosco. Quando falamos de medo, e agora sim posso tirar os óculos, quando nós falamos de medo, nós temos que entender o que é o medo. Afinal de contas, nós sentimos medo desde o início da nossa existência, não é? Por quê? Porque nós íamos, o homem ia para fora da caverna dele, né? E ia enfrentar os animais. E se ele não tivesse medo no momento certo, quando deparasse com animais de grande porte, ele iria simplesmente avançar contra o animal porque sentia fome, porque é necessário levar a presa para dentro da casa, para dentro da caverna. Então ele iria se atirar sem grandes problemas. A partir do momento em que ele tem o medo instalado, ele tem a sensação ou a emoção medo, ele vai entender mentalmente que aquilo pode ser uma ameaça em relação à vida dele. Então, desde os primórdios, o medo, aliado a outras 4 emoções, são considerados emoções básicas. E quais são elas? Hoje nós vamos falar sobre o medo, mas temos também a raiva, a alegria, a tristeza, e falta uma aqui, qual que eu não falei? Medo, raiva, tristeza, alegria e a repulsa, exatamente. Então, essas 5 emoções, elas, vamos dizer assim, quando nós fomos programados para vir ao mundo, o nosso Criador, né, seja aí dentro da crença de cada um, criou-nos com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, nariz, boca, criou-nos o pináculo da perfeição, não é? Para viver e sobreviver nesse planeta. E criou-nos também, além de tudo isso que eu disse, braços, pernas, criou-nos emocionalmente imbuídos dessas 5 emoções básicas. Ou seja, você já nasce com essas emoções. Ninguém precisa te explicar quando você... ninguém precisa te explicar o que é ter medo para você sentir medo. Não é? O que é ter raiva para você sentir raiva. São resultados que aparecem reativos do seu inconsciente diante as situações que você vive no seu estado normal, no seu dia a dia, na sua vida. E cada uma dessas emoções, diria você, bom, mas eu até entendo que Deus tenha feito 2 braços, porque eu preciso realmente dos 2 braços para pegar as coisas, para empurrar, para aproximar. Eu preciso das pernas, porque eu preciso correr. Mas, sinceramente, eu não estou entendendo onde é que o Maurício quer dizer quando o Criador nos deu, além disso tudo, deu-nos as 5 emoções. Porque cada uma delas tem uma função específica. Quando nós falamos do medo, hoje, onde nós estamos a tratar hoje especificamente do medo, essa emoção, se eu perguntasse a você para que serve o medo, talvez você ia falar, olha, eu sei que esse medo poderia não existir. Mas não é verdade. O medo ele existe porque ele precisa existir. Porque é o medo que, como eu falei, vai te mostrar aquilo que é uma ameaça para a sua vida. Então o medo ele existe de uma forma natural, nata, por uma questão de proteção. Se você não tivesse essa emoção, você provavelmente hoje já não estaria vivo, não é? Porque o medo é que vai definir o que é perigoso para a sua saúde, para a sua integridade física, não é? E eu devo dizer que essas emoções, elas não são algo que é somente dos seres do ser humano. Todos os animais também nascem com essas emoções.
não é? E quando eu digo animais, não digo uma barata, que é um inseto, não é? Não digo um jacaré, não é? Eu digo qualquer animal acima dos répteis. Então, essas emoções são sentidas também pelos animais. Então, não é algo do seu consciente, é algo do seu inconsciente. Não é algo que você consiga definir o momento em que ela é acionada, porque estando no seu inconsciente e o seu consciente sendo uma área do cérebro que é utilizada para sua proteção em todos os aspectos, então você não tem acesso direto. As emoções espoletam quando gatilhos são acionados. Você, se tiver, vou dar um exemplo em relação ao medo de... Imagina que você tem medo de um inseto, de uma aranha, uma coisa assim, e você, quando está calmamente, relaxadamente, de repente aparece aqui uma aranha do seu lado, você nem precisa pensar, automaticamente aquilo faz um curto-circuito e você afasta-se. Não é? É algo que você não precisa nem pensar que é uma aranha, porque você criou no seu inconsciente a informação de que aquilo tem algo que pode ser perigoso para a sua vida. E a aranha tem essa informação de veneno e aquela coisa toda. Então, assim como a cobra, não é? Assim como uma série de animais que não só pelo tamanho, mas às vezes também pelo porte dele, né? Animais maiores, se você forçosamente encontrar com um animal de grande porte, um urso, você não vai querer pegar um urso como sendo um ursinho de pelúcia, não é? Um ursinho de pelúcia, você não vai querer abraçar ao urso. Talvez até vontade nós tenhamos, né? Pelo modo meigo e carinhoso como o urso aparenta ser. Mas inconscientemente nós sabemos que ele é um animal perigoso. Então você não vai abraçar esse animal, você vai fugir dele. E aí todo o mecanismo neurológico, biológico, mental, hormônios, não é, do seu inconsciente, da sua parte cerebral, vão ser despejados no seu organismo para que você reaja automaticamente ao fato de ter aparecido algo ameaçador. Daí é o medo que te protege. É um medo que é importante na sua vida. E é graças a esse medo que nós sobrevivemos até hoje. Então, Maurício, por que eu não gosto de ter medo? Porque esse medo, que quando as pessoas referem-se não gostam de ter esse medo, não é um medo que te protege a sua existência, não é um medo que vai defender a sua vida. Ao contrário disso, é um medo que te bloqueia, é um medo que te paralisa. E quanto à existência desse medo, vamos dizer assim, é um desvirtuar da função real do medo, que é a função de proteção. Então, esse medo, esse pânico que se cria, nada mais é do que algo fantasmagórico que o nosso inconsciente aloja até por informações com base no nosso consciente. Ou seja, quando você tem medo de avançar para um negócio, por exemplo, né? Aí é um medo que te bloqueia, não é um medo que te protege, não vai proteger a sua vida. Quando você tem medo de fazer um investimento, porque você tem medo de falhar, quando você tem medo de mudar para um novo negócio, não é? Quando você tem medo de, não, é isso, eu não quero isso para minha vida, eu quero aquilo. E aí você tem medo porque já não tem idade suficiente, tem medo porque pode falhar, tem medo porque a sociedade pode te recriminar, tem medo de um monte de fantasma que você cria na sua cabeça. E esse é o medo que te impede. E esse medo é aquele que atrasa o seu escalar do seu próximo degrau, atrasa o seu próximo nível. E é preciso entender a existência desse medo. Entender que ele, de fato, aparece e que você pode controlar esse medo. Você não pode apagar a existência do medo, porque ele tem uma razão qualquer que está alojado no seu inconsciente, que normalmente tem como base as suas crenças,
não é? E essas crenças acabam por ser crenças que te limitam, porque te bloqueiam, porque não te deixam ir para o próximo degrau, não te deixam ir para o próximo nível. E aí você precisa entender as razões desse medo. Então, para isso, você precisa se conhecer. Mas antes de se conhecer, você tem que conhecer a emoção medo, não é? E entender que o medo, de fato, ele não pode ser apagado, mas ele pode ser utilizado da melhor forma. E utilizar da melhor forma é ter uma boa condição de inteligência emocional. É o que nós chamamos de inteligência emocional. É quando, de fato, o medo é trabalhado de uma forma inteligente, para que ele não te bloqueie, para que ele não te impeça de atingir o seu próximo nível. Então, como eu disse, o medo, sendo uma emoção, ele está guardado no nosso inconsciente. E ele tem com base informações que são colocadas e que formam as nossas crenças. Então, é importante perceber que o medo não se apaga. Ele pode ser usado da melhor forma possível. E para isso você deve se desenvolver aquilo que nós chamamos de inteligência emocional. Mas para isso você precisa se conhecer, certo? Então eu apontei aqui algumas dicas que são importantes, né, para você falar, Maurício, tudo bem, você está falando de medo e o medo aparece. E como eu faço quando eu sinto esse medo? O importante é você perceber que você só descobre o que tem do outro lado quando você avança mesmo com medo. O importante é você entender que você só vai entrar em contato com o grato de estar do outro lado, ou de perceber aquilo, ou do aprendizado, se você, de fato, fizer o caminho, fizer o percurso. Então, quando aparecer esse medo, você tem que ir com o medo mesmo, não é? Porque desde que o medo... Primeiro faça uma análise de se esse medo é algo que tem como base a sua proteção da sua vida, a sua existência, né? A sua integridade. Caso não seja esse o caso, eu tenho medo de mudar de emprego. Então, você só vai saber se você mudar de emprego, não é? E se você tiver medo, isso vai te impedir de você seguir o seu caminho. E muitas vezes o seu caminho, né, onde nós falamos de ponto A e ponto B, nós temos que perceber que o ponto A é onde nós estamos e o ponto B é onde nós queremos chegar. E que esse caminho que se faz entre o ponto A e o ponto B é normalmente uma trajetória curvilínea, nem sempre são caminhos muito retos, são caminhos tortuosos. E muitas vezes o que nós encontramos e deparamos com situações durante esse percurso são as tais situações que te levam ao medo. E não é o medo que te protege, mas é o medo que te bloqueia. Isso vai acontecer e vai te paralisar. E ao te paralisar, você não chega no objetivo onde você pretende. Então, é preciso desconstruir esse medo que te afeta. E existem algumas formas de você avançar com o medo mesmo, não é? Porque falar talvez seja simples na sua concepção quando você vive uma experiência de medo. E eu não falo de qualquer tipo de medo. Tem pessoas que sofrem verdadeiros pânicos, verdadeiras síndromes de pânico de medo. E talvez casos mais específicos tenham que ser acompanhados por um profissional habilitado. Não é o meu caso, né? Sou médico dentista, não trato da psiquiatria, nem psicanálise, nem psicologia, mas entendo que eventualmente alguns casos específicos devam ser acompanhados por profissionais específicos. Mas, de uma forma geral, o medo que nos impede de prosseguir é um medo normal. E o que fazer quando nós encontramos com esse medo é o que falei, é avançarmos com medo mesmo, né? Porque só isso, só o fato de avançar é que te vai mostrar a outra margem do rio, é que te vai mostrar o outro lado da moeda, é o que vai te dar a possibilidade de você chegar ao ponto B. E toda vez que nessas curvas da sua vida você encontrar com medo e você se sentir paralisado, se você se permitir estar paralisado, forçosamente você não vai atingir o seu próximo nível. Então, existem algumas coisas que você pode fazer. Uma delas é você se autoanalisar, se autoconhecer. O autoconhecimento faz com que você entenda onde é que estão os seus limites. Você perceber onde é que estão as crenças que te limitam. Mas para isso você precisa entender o que é crença, você precisa entender o que aonde a abordagem da crença está incluído na programação neurolinguística. Por exemplo, conhecer significa aprender, ir mais além, se permitir ter mais conhecimento dentro dessa área. E conhecer essa área, e não só, mas conhecer você enquanto pessoa.
Conhecer essa máquina maravilhosa que nós temos, né? Que é a máquina que transporta o seu eu interior, que é a máquina que te leva do ponto A para o ponto B. Conhecer essa máquina é fazer uma autoanálise, é fazer ter uma percepção melhor das suas capacidades. E não se entregar definitivamente ao simples fato de você se sentir bloqueado com o medo. E perceber onde é que está as razões daquilo que está por trás. E isso chama-se autoconhecimento, autoanálise. Uma identificação pessoal das questões que estão intrínsecas no seu inconsciente. Mas isso você só consegue saber quando você mergulha a fundo nessa busca, que seria uma busca incessante do seu eu mais profundo. Então, isso é uma fase importante, isso é um processo importante para você conseguir desbloquear esses fatores que te levam à situação do medo. Outra coisa é você identificar o seu objeto de medo, não é? Encarando que o medo possa ser o seu inimigo, é importante você conhecer o seu inimigo. Porque só você conhecendo o seu inimigo, você pode criar uma estratégia de defrontar esse inimigo, nesse caso o medo. Então, quando você tem medo de alguma coisa, você, em vez de se deixar paralisar por esse medo, busque informações sobre aquilo que você tem medo. Ao buscar informações sobre aquilo que você tem medo, você pode até se dissociar da própria pessoa, né? Não sendo você própria, como se você saísse do seu corpo, não é? E você estivesse num corpo paralelo, vendo a sua reação com aquele objeto de medo, não é? E você aí faz uma análise desassociado do seu próprio corpo, não é? Ou seja, você enxerga você num segundo plano, reagindo em relação àquele medo. E aí você buscando informações sobre aquele medo, você talvez possa se enxergar superando esse medo. Talvez possa se enxergar indo além e aquele medo reduzindo o seu tamanho em relação àquilo que ele é, aquele significado que você dá para ele naquele momento, que é um significado que te faz impedir, te faz paralisar e não te deixa ir mais além. Então é muito importante você, de fato, identificar e conhecer o seu inimigo. No entanto, uma outra coisa que é importante é você observar não só você de uma forma desassociada, não é? Mas observar também o comportamento de outras pessoas em relação àquilo que você define como sendo uma ameaça para você. Quando você tem medo de alguma coisa, você tem que entender que aquele medo pode ser algo que, de fato, você esteja paralisado por aquela situação específica, mas se você observar como outras pessoas reagem em relação àquele medo, talvez você vá perceber que, se outras pessoas fazem, você também é capaz de fazer, não é? E provavelmente aí você enxergue o fantasma que está por trás desse medo, porque de fato não é o medo em si, mas é o que está por trás desse medo, não é? E aí quando você entende que outras pessoas conseguem fazer, você identifica a força que a outra pessoa tem em superar aquilo que você acredita ser um impeditivo para você, isso também pode resultar num reforçar das suas crenças possibilitadoras, não é? Quando você imagina que algo que possa ser feito por alguém pode ser replicado por você, e que se esse alguém conseguiu atingir o sucesso, ou conseguiu atingir o seu objetivo, ultrapassando aquilo que você definiu como sendo algo inultrapassável por você, você já começa a modelar o comportamento de sucesso daquela pessoa, nesse caso de superação, e você entende que se aquela pessoa consegue, você também pode conseguir. Então é muito importante você modelar o comportamento de outras pessoas nesse sentido. Outra coisa é silenciar a sua mente, não é? A mente, ela vive num sistema, ela faz um movimento inquietante quando você se defronta com algo que te traga esse medo. E uma forma de você abrandar o medo é você silenciar a sua mente e não estar focado no problema, focado no medo, não é? Dispersar do medo. E como é que eu falo em silenciar a mente? Se você entende que o medo causa essa inquietude mental, que te faz pensar no problema, e isso te causa mais medo, te causa mais aflição, mais insegurança,
trazer um silêncio mental é você entender que você é capaz de não pensar naquilo que te amedronta. Não é? E existem várias técnicas para você fazer isso. Você pode, através da mentalização ou da meditação, por exemplo, você pode simplesmente dispersar o seu foco problemático, o seu foco que te está levando à emoção medo, de forma que você se desvirtue dessa situação específica que está te levando ao medo. Outra situação é você... porque o medo ele causa, por exemplo, uma hiperoxigenação pelo excesso de respiração que você faz de uma forma curta e espaçada, de pouco espaço, ou seja, a ansiedade, né, que é gerada pelo medo, faz com que você hiperoxigene o cérebro. E uma forma contrária de você abrandar isso é abrandar a sua respiração. Então, diante de uma situação que está lhe causando esse pânico, né, esse medo, uma fórmula para você utilizar com você próprio, além de todas essas outras que eu já disse, é você respirar, não é? Você calmamente ter a capacidade de se isentar da preocupação ou de desvirtuar o seu foco do pensamento, não é? Anulando esse pensamento e trazendo para você um novo ritmo de respiração. E essa respiração profunda, suave, tranquila, faz com que você relaxe, faz com que você acalme e faz com que você não fique necessariamente debruçado em cima do medo. Então é importante você fazer isso? É. E essa respiração suave, tranquila e profunda leva você num estado de relaxamento profundo. E talvez num estado de relaxamento profundo você possa mentalizar frases hipnóticas até, mentais, positivas, que podem ser até auditivamente falando, né? Você deixando frases gravadas ou buscando até algumas mentalizações nesse sentido que existem, em que você por áudio consegue ouvir frases que reparam o processo do medo, não é? E que frases são essas, Maurício? Frases positivas. Frases tipo, eu consigo, tudo vai dar certo, eu sou capaz. São frases que você lê várias vezes, como no caso, essa que repetidamente encontra-se nas janelas devido a essa pandemia e esse medo todo que é criado em relação a isso, é criar e reforçar a ideia de frases positivas. Tudo isso passará, tudo isso vai dar certo. Eu sou capaz de superar, não é? Eu sou mais forte que... Então, é tudo criar frases, e atenção que essas frases criadas, seja de forma você repetindo para você mesmo, num processo de mentalização, de relaxamento, onde você vai buscar a sua tranquilidade através de uma respiração profunda, suave, em que você esteja num lugar silencioso, em que ninguém te interrompa, em que você vai buscar a sua paz interior e que você repita para você mesmo várias vezes informações positivas. E é importante você buscar frases que, por isso que eu disse que às vezes você pode buscar um acessório, que são fones que você esteja ligado em meditações já prontas para te motivar, meditações que já dizem essas frases positivas, né? São frases que impulsionam. E é muito importante que você entenda que essas frases devem ser ditas também de forma positiva, seja para você próprio, ou seja por um sistema que você utilize ligando os seus fones aos seus auscultadores, num telefone ou algum lugar onde você escute essas frases positivas. E tem que ser no positivo, e é importante que seja no positivo. Como assim, Maurício, no positivo? É você, se for repetir para você próprio, é repetir a frase não incluindo a palavra não, porque para o seu cérebro a palavra não é uma palavra fantasma, é uma palavra que não tem função, ela não é observada, ela não é ouvida. Eu digo, não pense num chafariz que deite água vermelha. Não pense nisso. É um chafariz que está esguichando água vermelha. Agora até mudou de cor e é uma água azul, mas eu não quero que você pense nisso. Então, quando eu digo não pense, o seu inconsciente ele não lê a palavra não. Então ele vai acabar por pensar naquilo que eu disse.
Então, por isso que a frase tem que ser sempre no positivo. Então, você não vai dizer, eu não vou ser medroso. Não é isso que você tem que repetir para você. Você tem que repetir para você frase no positivo. Então, eu sou corajoso. Eu sou capaz. Eu sou forte. Eu sou determinado. Então, toda vez que você aplica frases no positivo, ele vai ter um efeito impactante muito maior do que você colocar antes disso o negativo, porque ele acaba por anular e fica, eu não vou ser medroso. Não é? Imagina, você está fazendo uma prática terapêutica de relaxamento até, né, para buscar o conforto e o encorajamento. E você fala que não vai ser corajoso, não vai ser medroso, ou não é apagado do seu inconsciente, e o que fica é a palavra medroso. Então você alimenta ou retroalimenta a questão do medo. E insistentemente o medo vai continuar ali paralisando você, impedindo você de ir para o próximo nível. Enxergue-se maior do que o próprio medo. Isso é uma dica importante. Toda vez que você entende que o objeto de medo é algo que é muito maior que você vai ter tendência a olhar de cima para baixo, não é? Se você imaginar que aquele medo é um muro que está na sua frente e que esse muro tem um tamanho monstruoso, você vai se sentir uma formiguinha em relação ao processo que está sendo criado do medo, mas o objeto que te cria esse medo. Então, você deve olhar para essa situação sempre se maximizando em relação àquela situação. Existem vários exercícios que você pode mentalizar e dentro da programação neurolinguística isso é utilizado muitas vezes, em que você transforma mentalmente o seu objeto de medo em algo muito menor do que a sua atitude. Entende? Você cresce na atitude, cresce no seu tamanho. Isso você pode fazer esse exercício várias vezes, imaginando mesmo o objeto de medo tornando-se algo muito menor do que aquilo que é de fato. Não é? Você vai visualizar isso mentalmente para você e você vai passar a ter fé e acreditar piamente que isso é verdade. E atenção, quando você cria esse filme na sua cabeça, o seu inconsciente, pela repetição, ele é intemporal, ele não sabe quando é que isso aconteceu e acredita piamente no filme que você está dentro. Até se você for assistir um filme na televisão, né, se você está com medo, vai assistir filme de terror, você vai sentir mais medo. Né? Então, quando você assiste um filme qualquer, você sabe que é um filme, mas você se emociona com o filme. Por quê? Porque inconscientemente, o seu inconsciente está vivendo aquilo. Você tem consciência de que é um filme, mas inconscientemente ele vive aquilo. Então, se é para chorar, você acaba chorando, aquilo te emociona. Se aquilo te traz medo num filme de terror, você vai sentir medo. Então, por que você não pode criar um filme para você próprio? Pode. Isso é a auto-hipnose. Isso é você fazer um auto-relaxamento. Você de olhos fechados, de uma forma relaxada, profunda, com respiração suave, você pode criar esse filme na sua cabeça. E esse filme é criado da forma em que você coloca o seu objeto de medo num determinado tamanho e você fica ali ao lado do seu objeto de medo. E você gradativamente consegue imaginar esse objeto de medo ele minguar, indo pequeno, pequeno, pequeno. E ao contrário disso, e no mesmo tempo que isso, você vai se imaginando crescendo, crescendo, crescendo. E você começa a olhar para o medo e para o objeto do medo, não de baixo para cima, mas aí de cima para baixo. Existem outras técnicas de filme. Você pode pegar esse filme, esse objeto de medo, imaginar ele num papel, não é? E depois imaginar um outro papel, você superando esse medo. E você pega o objeto de medo, que é aqui o que está te impactando, o que está te bloqueando, e você pode imaginar você botando um fogo nisso. Imagina uma vela e você chegando naquele papel na vela. E o papel arde, e aquele medo desaparece. E você fica com o outro. Automaticamente, ao você desaparecer daquilo, porque queimou, sumiu, o seu inconsciente entende que aquilo é verdade. Você joga o outro papel na sua frente, que é o papel da superação, que é o papel de você ter atingido o seu objetivo. E é uma outra técnica de você substituir o objeto de medo por um objeto de propulsão, de que vai superar esse medo. Então, inconscientemente, você vai instalando programas mentais que vão dando a informação para o inconsciente, tipo,
deixa estar, já passou, não há problema. Você consegue, você é capaz. Entenda que tudo isso é um processo que, somado, leva a uma verdade para o seu inconsciente. E é lá no seu inconsciente que estão alojadas as tais verdades que te impedem. E você vai transformando todos esses bloqueios, essas crenças limitantes, em crenças possibilitadoras. Não é? Como eu disse, a gente vai falar sobre crenças na outra semana. Mas isso são técnicas que existem, porque as pessoas falam, Maurício, é muito bonito falar de medo, mas e como é que eu faço para superar o medo? Eu resumo tudo falando, vai com medo mesmo. Não é? Hoje nós estamos falando especificamente em superação do medo que impede. Superação do medo que te impede a chegar a uma vida próspera. Não é? Toda hora que você se empaca com medo, você se sente paralisado. E isso acaba te impedindo de ir para o próximo nível. Então eu estou dando aqui algumas dicas importantes para que você possa entender quais são os pontos onde você pode pegar para dar a informação contrária ao seu subconsciente, né, ao seu inconsciente, crendo que e sabendo que, tecnicamente, é lá no seu inconsciente que aparece essa informação. Então, é você desapegar do objeto do medo. Não é? É você transformar a presença dele de uma presença ativa a uma presença passiva, a ponto de que você, depois que todo o processo for feito mentalmente, você consiga até olhar para aquilo e, tendo superado esse medo, você ser capaz de olhar para uma situação similar e simplesmente não sentir mais aquela fobia, aquele medo. Não é? Isso são trabalhos que às vezes são feitos até com terapeutas especializados, onde através de uma indução hipnótica até, ou até pré-hipnótica, não precisa ser uma coisa tão profunda, mas através de uma condução mental, você consegue acessar essa informação no seu inconsciente e, não digo apagar, não é? Porque você não consegue apagar a informação que está lá, porque você apagar aquilo seria apagar a sua vida, apagar a sua história, apagar a sua existência, apagar por aquilo que você passou, isso não tem como, mas você pode acessar. Ao acessar, você pode botar mais informações, mais ferramentas. E ao colocar mais ferramentas, você simplesmente consegue ter mais acesso de resposta. Imagina que eu estivesse falando em relação a uma barata. Eu falo isso porque barata é um bicho pequenininho, não é? E muitas vezes a gente tem informação que vai para ali, não, porque ali tem uma barata gigante que vai te comer. E você cresce com aquela informação desde pequeno. E aí você tem um pânico, um pavor danado de barata, nem sabe por quê. Conscientemente você até sabe que a barata não vai te comer, que ela nem tem boca que te abocanhe ou que te morda sequer, que dirá te comer. Mas, no entanto, você acaba sentindo aquele medo tão intenso e que você se sente bloqueado de ir a um determinado ponto porque você tem medo da barata. Não é? Não é dizer que a barata não assuste, você pode não ter medo, você pode superar o medo, o que não quer dizer que possa te impedir de se assustar com as coisas. É diferente você se assustar, não é? Porque é o tal curto-circuito, a emoção rápida, né? Se alguma coisa vem aqui em cima, você se assusta. Mas você dar tempo ao seu consciente de trabalhar a informação e ir buscar as novas ferramentas que você deixou no seu inconsciente. E aí, quando você fez aquele trabalho todo, de colocando palavras de encorajamento, palavras de superação, aplicando sempre a palavra no positivo, nunca deixando o não na frente de palavras que você quer abolir, porque senão não desaparece, você fica com a presença da palavra que você não quer ouvir. Então, aplicando tudo isso e aplicando as técnicas de relaxamento, respiração, onde você vai conseguindo acessar o seu inconsciente, criando os tais filmes que eu falei, você pode construir o filme que você quiser. E esse filme passa a ser verdade, porque você pode ver esse filme várias vezes na sua vida. E aí você vai perceber que você cria coragem em relação a essa situação específica da barata. Eu estou falando da barata porque é um exemplo, tá, gente? Mas tem gente que tem medo de coisas mais específicas ou menos específicas. Por exemplo, tem gente que tem medo de investir em alguma coisa porque tem medo de não dar certo. Ou seja, se você tem medo de investir porque tem medo de não dar certo, provavelmente você não vai investir, provavelmente você nunca vai saber se vai dar certo. E provavelmente você não vai ter sucesso, porque você se deixou paralisar. E quando você avança com medo mesmo, você pode descobrir o outro lado.
pode não ser exatamente o melhor cenário que você queira. Não quer dizer que você tenha errado, quer dizer que você descobriu o que estava lá do outro lado, porque você avançou com medo. E aí você pode corrigir as suas rotas, as suas retas e as suas metas, não é? Não digo metas, mas a trajetória, né? Você pode corrigir a sua trajetória para que você possa ter um melhor resultado naquilo que era o seu objetivo, que você avançou com medo mesmo, mas não encontrou o melhor cenário, mas que você pode descobrir outros cenários para aquilo que você descobriu. Então, é importante você saber que existe o medo? É. Você, Maurício, sente medo? Sinto, eu sou ser humano, tenho medo. Todos nós sentimos medo. E mesmo que não fosse ser humano, não é? Eu falei para você que os animais também têm medo. E eu gosto de dar muito o exemplo do cachorro, porque o cachorro ele se comunica muito através das emoções conosco, não é? Você vê, se o cachorro está nervoso, ele está irritado, ele mostra logo os dentes, ele fica mesmo irritado e você consegue perceber que ele está com raiva. Não é? Da mesma forma, o cachorro, quando ele está alegre, ele abana o rabinho, ele balança o rabo, ele sobe, ele pula, ele mostra os dentes quase com um sorriso, não é? Ele late alto, ele fica eufórico e você percebe a alegria no cachorro. Ele não está racionalizando, aquilo é emoção que vem dentro dele, né? Quando ele depara com uma situação visual ou auditiva até, que dispare um gatilho emocional, ele reage daquela forma. Seja o dono abrindo a porta naquele horário que ele está habituado, e não é que ele tenha um raciocínio lógico, não é que ele esteja olhando no relógio, porque o cão não tem esse lado racional, mas ele, por repetição, ele se habitua, não é? E ele é treinado para aquele momento, e quando aquele momento está na hora de acontecer, ele está ligado e a chave na porta acontece e aquilo é o gatilho para espoletar aquela emoção nele, da alegria, da euforia. Falei da tristeza, falei da alegria, mas posso falar, por exemplo, da repulsa. Você pode dar algo ao cão, ao cachorro, que ele esteja até com fome, não é? Mas se ele olhar para aquilo e se ele sentir naquilo, através da visão, através do olfato, ele pode até olhar e nem querer chegar perto. Ele pode sentir o cheiro e perceber que aquilo não é para ele. E ele vai criar uma repulsa, né? E a repulsa também tem a função de afastar você daquilo que pode ser prejudicial para você, não é? Então, o cão, eu dou um exemplo como um animal, porque dos animais acima dos répteis, talvez seja aquele que demonstre mais que, de fato, a emoção as emoções, as 5 emoções são emoções latentes. Falei da tristeza, falei da raiva, falei da alegria, né? Ah, não, da tristeza do cão não falei. Imagina, o cão, quando você sai para ir trabalhar, é fácil. Você deixa o cão em casa, ele abaixa logo a orelhinha, abaixa o rabinho, não é? Ou quando você chama a atenção dele, aí pode pode ser medo também, não é? Se você levanta a mão para o cachorro, ele vai demonstrar medo, ele vai recolher-se, ele vai... Enfim, isso para ilustrar a questão das emoções. Então a emoção não é um privilégio humano, é um privilégio de todo o ser vivo acima dos répteis que tem um cérebro superior ao pequeno cérebro reptiliano, que nós todos temos também, não é? Mas que do réptil para baixo, basta-lhes o cérebro reptiliano, que é um cérebro instintivo. Ele age só por reação e por instinto. Não é? Se você botar a mão aqui, ele morde, não é emoção, não é nada, é instinto. Não é? E os animais e os seres humanos têm a questão emocional. Então, quando nós paramos para falar de medo, e eu falo que é uma emoção, não é simplesmente um sentimento, é uma emoção, e quando eu falo que a emoção é uma emoção básica, você entende que ela é intrínseca, você nasce com ela. E é fácil você perceber isso quando equipara também a situação do próprio animal, foi como eu falei agora. Então, hoje nós tratamos essa questão da emoção, fundamentalmente medo, primeiro até porque nós estamos vivendo uma época de medo. E o medo é normal, não é? O medo é normal que apareça. Não pensem que eu, tendo o conhecimento que tenho em relação a isso, não sinta medo. Mentira, não é assim. Você pode trabalhar inteligentemente o medo, como eu lhe disse. E o medo, ele aparece sempre que há algo desconhecido. Porque isso é um medo que te protege.
né? É desconhecido, você não sabe. Nós estamos vivendo agora uma pandemia que não há memória de possíveis crises em termos de saúde, em termos financeiros, que o planeta todo, não é uma guerra de um lugar só, é um planeta todo, é um problema global, e que nos afeta a todos, e que não há memória nos últimos 100 anos, pelo menos, de nada parecido. Então é algo desconhecido, é algo que foge à nossa capacidade até de saber como lidar com isso. Então é natural que a pessoa tenha medo. E aí eu tenho duas opções: ou eu me entrego ao medo, me deixo paralisar, ou eu desato um processo de trabalho em cima desse medo para que eu não me sinta paralisado. Para que eu não deixe paralisar, não fique estacionado pelo medo. E assim, eu conseguindo inteligentemente agir com as emoções, eu vou obter, obviamente, outros resultados. Porque, de uma maneira simples, não paralisando, eu vou agir. E não há resultado se não tiver ação. Como eu disse, né? Medo é uma coisa muito, muito humana, não é? O que importa é você não olhar para o medo como algo que você tenha que ter raiva disso. Porque foi uma bênção que você teve ter medo. Porque é o meu medo que me impede de atravessar no meio da rua, na frente dos carros, sem olhar para o lado. É o meu medo que me faz parar, prestar atenção de que se eu me atirar, eu posso ser atropelado. É esse medo que me impede. É esse medo que me impede de nadar num mar onde eu vejo que está cheio de tubarão. Porque se eu não tivesse esse medo, eu era capaz de até por achar o bicho bonitinho, mergulhar e fazer festinha no tubarão e, obviamente, provavelmente ia acabar sendo dilacerado e comido, destruído pelo tubarão. Minha vida está em jogo. Então esse medo é normal. O que importa é nós percebermos que esse medo não dê, o medo que paralisa, né? Primeiro o medo que te protege é um medo que é bem tratado por você e pela sua vida. Agora, esses fantasmas que nós criamos e que criam esses medos que paralisam é que devem ser trabalhados inteligentemente dentro das nossas emoções. Todas as pessoas que quiserem, você pode, surgindo alguma dúvida em relação a isso, você pode colocar e eu vou ter sempre um imenso prazer em responder, tá bom? Eu dei aqui algumas dicas importantes para você usar para você próprio, né, quando você defronta a situação de medo. E, nomeadamente, algumas dicas que são importantes para que você crie coragem, né, em enfrentar esse medo. Que só essa coragem, só enfrentando o próprio medo, é que você consegue atingir o seu próximo nível. E eu dei algumas dicas, falei que é importante você fazer uma autoanálise, fazer um resumo breve, né? Dá para você fazer uma autoanálise, perguntar para você mesmo quem é você, descobrir o que está por trás desse medo, né? Conhecendo você próprio, se permitindo o conhecimento, o autoconhecimento, a autoanálise, né? E conhecendo mais informações sobre matérias ligadas a isso, como no caso da programação neurolinguística, né? Para você poder perceber o que são crenças, por exemplo, que te levam a espoletar reações de proteção do seu inconsciente através das emoções. Falei para você identificar e reconhecer o seu objeto de medo, você saber concretamente o que é o seu objeto de medo, né? Você identificar o seu inimigo, tendo em vista de que o objeto do medo é um inimigo que te impede de avançar. Então tome conhecimento, procure saber, procure esclarecimento. Se você tem medo vá buscar informações. Só assim você adquire informações e adquire confiança para você seguir em cima daquele objeto que é o seu objeto de medo. Outra coisa que eu falei é para você observar como outras pessoas reagem a esse objeto de medo, né? Outras pessoas que tenham o mesmo medo que você ou que passam por situações que você tenha medo e que a outra pessoa consegue superar, você perceber que se ela supera, você também é capaz de superar. E você está atento às reações da pessoa, como é que ela reage em relação àquilo. E você entende que é possível você modelar o comportamento de determinadas pessoas diante de situações que para você representa ameaça, que para você representa medo. E aí você copia, modela e replica na sua vida também. É uma outra forma de você alimentar a coragem em detrimento do seu medo. Falei também
que você deve silenciar a sua mente, né? Uma vez que você entende que o medo causa uma inconstância do seu movimento mental, de pensamentos fundamentalmente relacionado àquela situação que é o seu objeto de medo, então você silencia, você aquieta a sua mente. Como? Fazendo relaxamentos profundos, fazendo meditação, fazendo uma respiração suave, profunda, fazendo com que você caia num estado mais tranquilo de respiração até, para acalmar o seu sistema nervoso, né? E acalmar o seu fluxo de pensamento naquele foco que é o seu objeto de medo. Então você ter um silenciar da sua própria mente através de uma meditação, através de uma respiração suave e profunda, você consegue também, de certa forma, afastar o seu objeto de medo. Ter um autocontrole da respiração, né? Eu já falei também que o medo causa-nos um fluxo respiratório intenso, uma hiperoxigenação cerebral, e você contrariando isso, você traz calma, você traz paciência, você traz clareza. Afasta da situação, faz uma respiração profunda, deixa soltar o ar, encara aquilo com mais tranquilidade, e você fazendo o exercício de respiração suave, tranquila, e muitas vezes até ouvindo mensagens positivas, palavras ou frases de que você consiga entender que você é capaz, não é? E aí eu falei das frases positivas, podem ser através de um escutador, ou pode ser você repetindo para você mesmo num estado quase que pré-hipnótico de relaxamento profundo, você repetindo para você próprio que você é capaz, que você é superior àquilo, que você é resistente, que você é resiliente, que você é corajoso. Isso tudo vai dando informação repetida ao seu inconsciente, como sendo um mantra, não é? Que vai repetindo positivamente aquelas palavras e aquilo vai entrando no seu inconsciente, substituindo a crença limitante em crença possibilitadora. Falei que você pode fazer exercícios de enxergar o seu objeto de medo inferiorizando-se em relação ao seu próprio tamanho, em relação ao medo. Né? Se você olhar o medo de baixo para cima, você vai ver que o medo é enorme. E disse aqui algumas técnicas para você fazer isso, né? A técnica de você imaginar ele diminuindo, perdendo força, você imaginando ele perdendo o colorido, e ao contrário disso você ganhando força, ganhando tamanho, ganhando colorido, ganhando vigor na imagem que você coloca na sua frente, na imagem mental. Você cria assim um filme mental que o seu inconsciente passa a acreditar, e aí você passa a dar mais força à sua crença que te possibilita e retira forças da sua crença que te limita. Falei que você deve desapegar do objeto de pensamento, né? Criar outras situações. Toda vez que você começa a sentir que o seu medo está sendo objeto de foco na sua mente, você pode dispersar isso. Você pode pensar em outras coisas mais agradáveis, coisas que te tragam mais felicidade, que te associam energeticamente para um outro nível e te afastam da questão do medo. Certo? Bom, acho que nós falamos bastante, né? Acho que soltei aqui o verbo em relação ao medo. Disse já que você pode deixar quanto quiser as suas dúvidas. Grande abraço, grande beijo, obrigado, prazer enorme por estar com vocês